Existem jogos que entram para a história por um lance, já outros por um gol, mas raros são os que entram para a história por tudo: drama, emoção, viradas, heróis improváveis. E essa é a história de Internacional e Barcelona, a semifinal com 13 gols que parou o futebol europeu. Yamal, pra cima do Mkhitaryan, deu uma gingada, entrou na área, bateu, golaço! Jogando de letra, golaço! E bola pro Rafinha, Sommer voltou, Rafinha, Cristiano desistiu, cruzamento! A Inter vinha de uma campanha sólida, derrubando gigantes como o Bayern, com um trabalho de longo prazo sob o comando de Simone Inzaghi. Já o Barça era a sensação da temporada com Hansi Flick em seu primeiro ano, mostrando um ataque explosivo com mais de 100 gols. Rafinha era o artilheiro e o craque Yamal estava voando, mas a moral das duas equipes era diferente. No momento mais importante da temporada, a Inter oscilava, acumulando 3 derrotas para Roma, Bolonha e levando um 3-0 do Milan na Copa Itália. Já o Barcelona, embora sofrendo com lesões, mostrava superação a cada partida, mantinha a ponta de La Liga e fazia do Real Madrid seu freguês até então, vencendo a Supercopa e Copa do Rei. Mas em campo, a história é outra. Já no primeiro jogo, a Inter mostrou suas armas. Dumfries acionou Thuram com 1 minuto de jogo e ele marcou um golaço de letra. O Barça atacava, mas a Inter se recusava a cair. O ousado lateral holandês ampliou o placar em um escanteio, com um voleio maravilhoso. Mas então surgiu a estrela do garoto sensacional, Yamal. Mesmo sempre bem marcado, sua capacidade de se livrar da marcação era impressionante. Rasgando a defesa da Inter, fez um golaço. A jogada de Yamal continuava e parecia imparável. E após ótima jogada de Pedri para Rafinha, o oportunismo de Ferran Torres trouxe o Barcelona de volta ao jogo ainda no primeiro tempo. Quem esperava uma Inter atordoada se enganou. A cobra parecia cada vez mais traiçoeira. No segundo tempo, de novo, Dumfries marcou. Essa Inter é de verdade, mas esse Barça não desiste fácil. E a Rafinha, no chutaço de fora da área, mais uma vez foi decisivo. Um jogaço que fez até os comentaristas se renderem. Mal sabiam eles que a volta seria ainda mais insana. Um 3-3 histórico que deixava gosto de quero mais. E só não foi maior talvez por não ter sido no Camp Nou. Coube então ao lendário San Siro, ou Giuseppe Meazza, para quem entendeu a referência, ser o palco da final dessa história. E não respirava tensão, torcedores em contagem regressiva, o San Siro pulsava, a cidade sabia que estava prestes a viver algo inesquecível. Algumas dúvidas existiam. No primeiro jogo, Lautaro saiu lesionado, ainda no primeiro tempo, e não se sabia sua real condição para a volta. Mas ele estava lá, a referência e ídolo da Nerazzurri foi um sacrifício, e foi recompensado por isso. Se tem uma palavra que define essa Inter, é adaptável. Talvez não exista um time que consiga defender e atacar com tamanha maestria dentro do seu próprio estilo. Para defender, um 3-5-2 para atacar, a Nerazzurri tinha um veneno para anular esse Barcelona. Com agressividade desde o primeiro minuto, a estrela de Lautaro brilhou. Após mais uma assistência de Dumfries, ele abriu o placar para explodir o San Siro. O Barça tentava reagir, mas era sempre assustado nos contra-ataques. E no final do primeiro tempo, mais uma vez Lautaro foi fundamental. Arrancou até a grande área e foi parado por Barsi. Pênalti que Çalhanoğlu converteu para colocar a Inter com vantagem gigante rumo à final. Com um cenário favorável e um time experiente, parecia que o segundo tempo seria administrável, mas quem acompanhou a trajetória do Barcelona na Champions, La Liga e até no primeiro jogo contra a Inter, sabe que esse time tem caráter. A diferença de elenco, porém, era um ponto crítico. As lesões dos 2 laterais titulares, Baldé e Koundé, fazia muita diferença. O apoio ofensivo que eles davam a Rafinha e Yamal gerava mais mobilidade, algo que Gerard Martin e Eric Garcia não conseguiam replicar. Fora a maior das ausências, Ferran faz uma ótima temporada, mas Lewandowski é outro nível. Apesar de disponível no banco, a lesão que o tirou nessa fase da temporada quebrou totalmente o ritmo do ataque. A ótima marcação de Di Marco e Mkhitaryan em cima de Lamine também foi fundamental no seu discreto primeiro tempo. Então Flick ajustou sendo ousado, subiu as linhas e forçou Gerrard a atacar mais pela esquerda, mesmo com Dumfries ali e espaço para contra-ataques. Ironia do destino. Aos 8 minutos, Gerrard foi ao fundo e cruzou para Eric Garcia, jogada de lateral para lateral reserva, diminuir o placar e reacender as chances do Barça. Nesse meio tempo, Inzaghi cometeu um erro. Aos 10 do segundo tempo, sem uma lesão aparente, substituiu Di Marco por Carlos Augusto. O lateral brasileiro é bom defensor, mas entrou frio. A partir do momento que Yamal começou a acertar suas jogadas, pegou confiança. Isso era um claro problema. O rolo compressor do Barcelona seguia e só não empatou porque Sommer fez uma defesa absurda. Mas quem surpreendeu mesmo foi Gerard Martin. Novo cruzamento, nova assistência. Dessa vez na cabeça de Dani Olmo para empatar o confronto. A Inter estava desnorteada e não conseguia trocar passes nem acionar Thuram. A marcação alta do Barça era impecável. Lautaro já havia saído
e Yamal crescia a cada minuto, e o seu duelo particular com Sommer começava. Inzaghi se redimiu nas substituições, dando gás ao meio campo com Fratesi e Zielinski, melhorando a intensidade e a saída de bola. E a partir dos 35 minutos do segundo tempo, surgiram chances para os dois lados, e aos 41, mais uma vez ele apareceu. Rafinha, mesmo sem fazer grandes partidas no ataque, apareceu nos momentos certos. No rebote de Sommer, fez o gol da virada, o gol da classificação e o gol que poderia selar a conquista da bola de ouro. Pois é, mas essa Inter é de verdade. Ela tem raça, alma e nos acréscimos, no abafa, Dumfries deu a assistência para Xavi empatar. O zagueiro, herói improvável, que superou a morte do pai, depressão, alcoolismo e até um câncer. Deu a volta por cima na carreira, na vida e viveu a Inter nos acréscimos. O jogo era tão louco que no finalzinho o Barça teve uma última chance. Rafinha deixou o Yamal de frente pro gol, mas parou em Sommer. A prorrogação é sempre um duelo físico e mental, e empolgada pelo empate, a Inter foi pra cima, numa jogadaça de Thuram, na pequena área. Fratesi recebeu, chapou no cantinho de Chesney. O San Siro foi a loucura, foi a revirada da partida, o gol da classificação, emoção pura. Fratesi comemorou tanto que precisou de atendimento médico. Sem alternativa, o Barça foi com tudo, principalmente com o Yamal, carregou o time. Enquanto todos estavam exaustos, o garoto parecia inteiro, imparável. Em uma das últimas chances, ele finalizou com precisão, e Sommer fez outro milagre, lembrando Júlio César em 2010. E, ironicamente, assim como em 2010, a Inter elimina o Barcelona e vai à final da Champions, mas desta vez com um jogo histórico de 3 gols. Um confronto insano que fez mídia e torcedores do mundo inteiro se renderem. Dizer que alguém merecia mais ou menos é besteira. Apesar da frustração de um lado, ambos jogaram muito e devem se orgulhar disso. Um jogo decidido nos detalhes. O trabalho a longo prazo de Inzaghi superou o de Flick, totalmente natural. Ainda há pontos a melhorar no Barça, principalmente na transição defensiva. O gol de Acerbi é um exemplo claro disso. Será que era preciso estar tão exposto depois de fazer o terceiro gol? Na Inter, esse equilíbrio é mais sólido, taticamente e pelo tempo de trabalho. Mas os protagonistas foram claros. Dumfries foi a lança que perfurou todas as fragilidades do Barça. 2 gols e 3 assistências somando os 2 jogos. Sommer foi segurança total, parou o Yamal. E Thuram, quase não falei dele, mas o que esse cara fez taticamente foi monumental. Marcou a saída de bola, enfrentou os zagueiros, correu por ele e por Lautaro, jogou até a prorrogação e fez aquela jogada absurda no gol de Fratesi. Thuram é subestimado e encaixou perfeitamente com Lautaro, melhor até que na época de Lukaku. A Inter chega com moral na final. Já o Barcelona, incrível até aqui, viu o sonho do triplete escapar. Agora é focar em La Liga. Pode parecer uma temporada decepcionante para alguns torcedores, pela expectativa e futebol apresentado, mas considerando que é o primeiro ano de Flick, a recuperação de jogadores como Rafinha e De Jong e o crescimento de jovens como Cubarsí foi espetacular. Os problemas mais profundos exigem planejamento, mas o maior motivo de alegria para o torcedor catalão tem nome: Lamine Yamal. Até onde esse garoto vai chegar? Após a Euro do ano passado, essa foi a partida que definitivamente colocou Lamine entre os grandes da nova geração. No primeiro jogo foi mágico, trouxe o Barça de volta, e no segundo, mesmo sendo marcado por 2 ou 3, foi quase imparável, e se não fosse Sommer, o resultado seria outro. É um jogador especial, e essa semifinal foi uma aula de emoção, futebol em sua forma mais pura, e quando falarem das maiores partidas da história, Inter e Barcelona em 2025 vai estar lá, entre os gigantes, uma verdadeira batalha inesquecível. Curtiu essa batalha histórica? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Essa foi a melhor semifinal da Champions que você já viu? Salve do Dre, tamo junto, falou!